Queridos, nós queremos falar aqui hoje com você um assunto muito forte. Quase deu uma polêmicazinha aqui na lição, mas depois foi compreendida. Nós queremos falar, eu coloquei o título sobre o caráter de Cristo implantado nos remanescentes. O remanescente, ele tem que desenvolver o caráter de Jesus, porque para ir para o céu, nós precisamos ter o caráter de Jesus, e só conseguimos ter esse caráter de Jesus se andarmos intimamente ligados com Jesus. Se a gente andar separado de Jesus, o caráter que vai se desenvolver em mim e você é o qual? De Satanás. A Bíblia, o Espírito de Profecia, no Desejado de Todas as Nações, diz assim: toda alma que recusa-se entregar-se a Deus, acha-se sobre o domínio de outro poder. Ou eu me entrego a Jesus e sou de Jesus e desenvolvo o caráter de Jesus em minha vida, ou eu já sou do maligno. Porque não existe estar em cima do muro. Não existe estar em cima do muro. A palavra do Senhor diz assim, eu vou abrir aqui para você. A palavra do Senhor, se você quiser, pode abrir aí na Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Nós vamos orar. Enquanto você abre aí, pode abrir aí sua Bíblia aí, Hebreus. Eu vou ler alguns textos aqui, irmãos, do Espírito de Profecia. E peço a você que preste bastante atenção. Peço a você que fique bem atento, porque quem vai falar com você aqui é o Espírito de Profecia, é o Senhor Deus através do Espírito de Profecia e da Bíblia. Não sou eu para depois dizer, não, ele falou de si mesmo, ele falou dele mesmo, não. Aqui vai ser apenas mostrado os textos e eu vou fazer pequenos comentários para que você compreenda a urgência dessa mensagem na minha e na sua vida. Todos encontraram? Aqui está na tela também que eu coloquei aqui no projetor. Vamos orar? Pai querido, nós queremos, ó Deus, que o Senhor fale poderosamente conosco. Que aqui, ó Deus, possa ser sentida a urgência de consagração, de santidade, de vitória sobre o pecado. Amém. Que venha, ó Deus, ser colocado na nossa mente que precisamos da urgência do caráter de Jesus, pois as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos e precisamos estar preparados, ó Deus, para ter um encontro contigo. Amém. Que o Senhor possa voltar logo para nos buscar. Já estamos cansados dessa terra de pecado e de sofrimento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem o quê? Santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu sublinhei aí os pontos mais interessantes desse verso que diz assim: esforcem-se para serem santos. O conceito de ser santo, irmãos, que nos é ensinado, santo é o quê? Separado, não é verdade? O conceito que nos é ensinado, a tradução da palavra do original do grego sobre santidade significa ser separado. Mas o teor bíblico, a essência bíblica de ser santo, significa ser irrepreensível. Uma pessoa onde o inimigo tenta de todas as maneiras apontar o dedo e não consegue, porque quem está nela é o caráter de Jesus. Pessoal, olha, eu não tenho o que falar de fulana, porque ela realmente, eu tento encontrar um erro naquela pessoa, mas ela anda tão ligada com Jesus que eu não consigo achar um erro nela. Isso é santidade. E Deus diz: esforcem-se. É através do esforço que eu e você conseguimos adquirir o quê? Santidade em Cristo Jesus. Ele diz que sem Ele não conseguimos nada. Quando tentamos ser santo aos nossos próprios olhos, às nossas próprias forças, nós caímos e já estamos errados. Quando pensamos, como até Chiquinho falou aqui na lição, quando pensamos que não temos cometido algo, já estamos errados. Porque Jó, ele dizia, pensava ele que os filhos tivessem cometido e ele já se consagrava. Então quando a gente pensa que está tudo bem, temos que se preocupar.
Porque precisamos de um Salvador e devemos correr desesperadamente, nos esforçando de dia e de noite para viver em santidade. Porque sem santidade, sem comunhão diária com Cristo, sem viver o Evangelho, sem ter a essência do caráter de Jesus, não veremos ao Senhor. Queridos, e é possível viver em santidade, é possível viver à vista de um Deus santo, vencendo a tentação, vencendo o pecado. Acreditamos muitas das vezes numa teoria diabólica que é nos ensinado, eu digo porque eu também acreditava dessa maneira, que a gente só conseguiria vencer o pecado quando Jesus voltar, mas a única coisa que vai ser transformado quando Jesus voltar é o corpo mortal se revestir de imortalidade. O caráter do cristão tem que ser transformado à imagem e semelhança de Jesus antes da porta da graça se fechar. Porque quando a porta da graça se fecha, quem é justo continua na prática de quê? Da justiça. E quem é injusto continua em que prática? De injustiça. Então não tem mais intercessor. Quando a porta da graça se fecha, o justo não peca mais. Sabe por quê? Porque não tem intercessor. Se o justo viesse a pecar depois do fechamento da porta da graça, ele perdia a salvação, porque não tem mais ninguém que intercede por ele. Você consegue entender que é urgente para mim e para você clamar por santidade, clamar pelo caráter de Jesus, para que antes da porta da graça se fechar, ou antes mesmo da gente dormir no pó da terra, a gente conseguir obter o caráter de Jesus? Queridos irmãos, o caso é mais sério do que imaginamos. Aí alguns podem dizer, não, é impossível viver sem pecar nessa terra. E aí ele diz, Cristo viveu sem pecar porque ele era Deus. Será mesmo? A Bíblia diz assim, Paulo diz assim, ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou a sua forma divina e se fez o quê? Carne. E olhe que carne, qual foi a carne de Cristo? Alguns dizem que a carne que Cristo veio era de Adão antes do pecado. Só que o que o Espírito profecia, a Bíblia diz que Jesus veio na carne pós-pecado. Vou ler agora o texto para vocês. O Espírito profecia... Olha o que é que diz aí, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 256. Qual foi a natureza que Cristo veio? Tomando sobre si a natureza humana em seu estado o quê? Decaído. Tomando sobre si a natureza humana em seu estado decaído. Cristo não participou, no mínimo que fosse, do seu pecado. Ele veio com a natureza decaída do homem, mas em momento algum cedeu ao pecado. Ele veio como homem. E Satanás se alegrou. Isso em profecia diz, né, irmã Ana? Que Satanás se alegrou quando viu que Cristo viria na nossa natureza humana. E ele disse, assim como eu derrubei Adão e Eva, eu derrubarei Jesus também. Mas Jesus venceu como homem. Todos os milagres que Cristo operou, todas as coisas miraculosas que Cristo operou, é porque ele vivia em comunhão com o Pai e o Pai atendia, irmãos. Ele não, em momento algum, usou poder divino, porque ele se destituiu da sua divindade. E a gente fica... tem aquela teoria costumeira que fica fazendo com que a gente viva de qualquer jeito. Eu sou pecador. Quando Jesus voltar é que eu vou vencer o pecado. Isso traz um comodismo. Diga se não é verdade. Raciocine comigo aqui. Essa ideia de que eu sou pecador e só na volta de Jesus não traz pra gente um relaxamento, não. Mas quando a gente entende assim, eu sou pecador, mas Cristo venceu e me deu a vitória sobre o pecado. Eu sou pecador, mas em Cristo eu posso vencer todos os pecados. Eu sou pecador, mas eu preciso desenvolver o caráter de Cristo antes da porta da graça se fechar. Isso mostra a urgência de viver em santidade, irmãos. E o texto continua. Cristo não participou, no mínimo que fosse, do seu pecado, da natureza do pecado. Ele veio na natureza decaída, mas não pecou. Era sujeito às debilidades e fraquezas que atribulam o homem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ele foi tocado, olha que interessante, eu coloquei de vermelho aí. Ele foi tocado com a sensação de nossas fraquezas, e em tudo foi tentado como nós, e todavia não conheceu o pecado.
Ele veio em que natureza, irmãos? A minha e a sua. Jesus veio com a nossa natureza para mostrar que é possível viver nessa terra de pecado e vencer o pecado pelos méritos dele que venceu na cruz do Calvário. E se preparar para ter um encontro. A Bíblia diz assim, olha, os puros, bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Você acha que se não é possível purificar o coração de todo o pecado, Deus ia dizer que tem que purificar o coração para ver a Ele? Você acha que Deus ia dar um fardo ao qual a gente não pode vencer ou carregar? Queridos, continuando, olha o que aqui diz aqui. Ele era, todavia não conheceu o pecado, ele era o Cordeiro imaculado e incontaminado. Pudesse Satanás, no mínimo, particular, ter levado Cristo a pecar, e teria esmagado a cabeça do Salvador. Ele tentou porque ele sabia que Cristo veio na natureza humana. E aqui diz assim, como se deu apenas poder para tocar-lhes o calcanhar, tivesse sido tocada a cabeça de Cristo, teria perecido a esperança da raça humana. A ira divina teria sobrevindo a Cristo, como sobreveio a Adão. Cristo e a igreja teriam ficado sem esperança. Mas ele venceu para nos dar a vitória também. Continuando, olhe, preste atenção nesse texto. Aqui diz assim, não devemos ter dúvida acerca da perfeita ausência de pecado na natureza humana de Cristo. Nossa fé deve ser inteligente, olhando para quem? Para Jesus, com perfeita confiança, com plena e inteira fé no sacrifício expiador dele. E isto é necessário para que a alma não seja envolvida em trevas. Quando olhamos para o sacrifício de Cristo, quando nos aproximamos de Cristo, quando passamos a ter comunhão com Cristo, as trevas do pecado se dissipam em nossas vidas. Esse santo substituto é capaz de salvar perfeitamente, pois ele apresentou ao maravilhoso universo perfeita e completa humildade em seu caráter humano e perfeita obediência em todas as reivindicações de Deus. Preste atenção agora. Poder divino é dado a quem? Ao homem. Poder divino é dado aos homens para que ele possa tornar-se participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. O poder divino é dado a mim e a você para vencer toda a concupiscência do pecado, irmão. É nele que temos vitória, é nele que temos redenção, e nós precisamos entender que a justificação pela fé verdadeira, ela concede a vitória sobre todo o pecado. Nós somos justificados pela fé, obtendo a vitória completa sobre todo o pecado em Cristo Jesus. Eu vou ler para você alguns textos mais fortes. Deus diz assim em Levíticos 20, versículo 6: vocês serão santos para quem? Para Ele, para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem o quê? Meus. Continuando, olha o que é que diz aí, Meditação Maranata, o Isso e Profecia, página 39. Muitos não compreendem o que deve ser a fim de viverem à vista do Senhor. Muitos não compreendem o que devem ser a fim de viverem à vista do Senhor, sem um sumo sacerdote no santuário durante o tempo de angústia. Muitas pessoas não compreendem isso, eu falei aqui. Acreditar, não, a gente vai pecar até a volta de Cristo. Como? Sem um sumo sacerdote no santuário celestial? Porque quando a porta da graça se fecha, Cristo levanta, pega o incensário, atira sobre a terra, dizendo que acabou o juízo investigativo, que não há mais intercessão. Ali ele sai do lugar santíssimo, vai para o lugar santo, muda suas vestes de sumo sacerdote, coloca as vestes de vingança, as vestes de juiz, e vem reivindicar o caráter dos seus filhos. Chega a arrepia, irmãos, isso é muito forte. Queridos irmãos, nós precisamos entender, e aqui diz, muitos não compreendem como deve ser a fim de viverem à vista de um Deus, do Senhor, sem um sumo sacerdote no santuário, no tempo de angústia. De vermelho aí,
os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos num tempo de angústia, preste atenção aí, sublinhado, devem refletir completamente a imagem de Jesus. Os que querem viver, passar no tempo de angústia, devem fazer o quê? Refletir completamente a imagem de Jesus, irmãos. Sou eu que estou dizendo? É a profeta do Senhor, é como a irmã Helena disse, é Deus. É a palavra de Deus através da sua serva. Aqueles que querem viver à vista de um Deus Santo, devem refletir completamente a imagem de Jesus. Agora vem aqui para nós. Qual é a imagem que as pessoas veem em você? É de Jesus? Qual é a imagem que os seus vizinhos veem em você? De Jesus? Mas eu quero dizer para você nessa manhã que você pode dobrar o seu joelho e dizer: eu quero começar de hoje, Senhor, a vencer o pecado. Eu quero começar de agora a refletir o caráter do Senhor. Me ajuda, porque de mim mesmo eu não tenho força. Fala, Deus, através do teu servo, Senhor. Continuando, irmãos. Vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária. Não desenvolvemos o caráter de Jesus ainda porque estamos negligenciando a preparação tão necessária. Ainda nos é concedida a oportunidade de graça. Ainda temos liberdade para estar em comunhão com Deus e pregar o Evangelho aqui. Glória a Deus. Queridos, eu quero dizer para você o seguinte. Não sei se alguns acompanham o meu canal aqui e alguns outros canais que falam sobre profecia. Nós estamos à véspera do decreto dominical. O decreto dominical era para ter saído em 2020. Deus permitiu a pandemia sair para segurar os ventos. Para que eu e você tivesse uma chance de se consagrar ao Senhor. Para que eu e você tivesse uma chance de buscar comunhão com Ele e se preparar para a grande e última crise que está por vir. E sabe o que é que vai pegar muito de surpresa? Sabe o que é que vai pegar muitas pessoas de surpresa? Vou falar para você, eu vou ler os textos ainda. Mas, queridos, Cristo disse que a volta dele seria como o quê? Como ladrão. Né? Como ladrão. O ladrão, ele avisa quando ele está voltando, quando ele está vindo. Ele diz: olha, quando você ouvir o cadeado da sua casa quebrar, quando você ouvir um baque no seu portão, quando você ouvir no seu telhado uma pisada, quebrar uma telha, ele avisa. Mas Cristo avisou os sinais que indicam da volta dele. Qual ladrão que vai e avisa quando vai chegar? Então, o que vai pegar o povo de Deus de surpresa não é a volta de Cristo, sabe por quê? Porque o Espírito de Profecia, a Bíblia em Apocalipse 10:7, diz que quando a 7ª e última trombeta for tocada, a voz de Deus será ouvida no céu, anunciando para o justo o dia e a hora da volta dele. Então, o que é que vai pegar o povo de Deus de surpresa? São os acontecimentos que antecedem a volta de Cristo, os acontecimentos proféticos, irmãos. Vai pegar muito de nós de surpresa. Vou fazer uma pergunta para vocês terem noção. Qual o momento profético que nós estamos agora? Agora, não, momento profético. Política é coisa social aqui do mundo. A gente está vivendo agora, de acordo com a profecia, um momento importante para a igreja de Deus. A gente está vivendo. Vamos lá, vou fazer uma antes da volta de Cristo virá a apostasia. Mas interessante, vamos lá. Antes, a irmã Ana quer falar? A sacudidura está começando, né? Está se intensificando. Mas antes dela virá o quê? Tem algo importante que é paralelo com o decreto dominical, praticamente. Vamos lá. Como é, Chiquinho? Está tendo ecumenismo. O ecumenismo. Exato, mas há algo que vai pegar muito de surpresa e eu vou falar para vocês agora. Antes da volta de Cristo acontece o quê? 7 últimas pragas. Antes, 7 últimas trombetas. Antes, fechamento da porta da graça. Antes, decreto dominical. Antes do decreto dominical, pregações no decreto dominical. Antes do decreto dominical existe algo que vai descer sobre o povo de Deus para dar o alto clamor no decreto dominical.
o derramamento do Espírito Santo, o selamento do povo de Deus. E se o decreto está às portas, como até Rodrigo Silva já falou, como até outros já falaram, a gente está no período profético de receber o poder da chuva serôdia que desenvolve o caráter semelhante ao de Jesus hoje, irmãos. E se eu não recebo hoje, e ela diz assim, a profecia diz que a chuva serôdia, ela vem para dar poder à voz do terceiro anjo, e ela vem para colocar de pé o povo de Deus diante da última grande crise do decreto dominical. Se eu não recebo a chuva serôdia antes do decreto dominical, eu passo lá? Já estou perdido. Então o que vai pegar o povo de Deus de surpresa não é a volta de Cristo, é os acontecimentos proféticos que antecedem o fechamento da porta da graça, irmão. A oportunidade para você e para mim é hoje, meu irmão. É agora. E eu saí de casa decidido, Senhor, essa mensagem é para mim também. Eu vou chegar em casa e vou fazer diferente. Eu vou chegar em casa e vou orar mais. Eu quero chegar em casa e mergulhar na tua palavra. A mensagem é para mim e para você, irmãos. O momento é agora. Nós precisamos clamar para desenvolver o caráter de Jesus. Mas o que é que acontece? Vi que muitos negligenciam a preparação tão necessária. A gente é negligente. A gente acorda e corre da Bíblia. A gente acorda e pega o celular. A gente acorda e esquece de Deus. A gente não faz pôr do sol. A gente escuta músicas que não é de adoração a Deus. A gente vem para a igreja de qualquer jeito. A gente quer usar qualquer roupa. A gente quer comer de tudo. Os cristãos que não era para comer carne de porco hoje come. Os cristãos que não era para tomar Coca-Cola hoje toma. Os cristãos que não era para tomar café hoje toma. Cadê aquela fé que eu aprendi quando eu era criança? Que Giselda me levava para o pequeno grupo na casa da irmã Lena. Eu criança, eu ouvia vocês falar, estudando as profecias sobre que o cristão não pode tomar café. Eu ouvia com 7 anos de idade isso. E foi isso que me fez estar nessa igreja hoje. Nós precisamos de consagração. Aquele pequeno grupo que estudava as profecias, que toda sexta-feira, que estava envolvido, que fazia a obra. Deus chama eu e você a voltar ao primeiro amor, irmãos. Precisamos voltar aos velhos marcos, ao espírito missionário, um espírito de reavivamento, um espírito que desenvolve a mente de Jesus em nosso coração, irmãos. Não podemos deixar o espírito laodiceano, morno, a ponto de Deus vomitar, se apoderar de mim e de você. Eu sei que você e eu já caímos, já tropeçamos, já erramos, já nos afastamos, mas hoje é o dia de reconciliação com Deus. O sábado foi feito para isso, para se reconciliar com o seu Deus, para se renovar com o seu Deus e para se preparar para a volta de Jesus. Muitos negligenciam a tão esperada, a tão preparação necessária, esperando que o tempo de refrigério. Olha aí como é que a gente espera. Esperando que o tempo de refrigério e da chuva serôdia os habilitasse a estar de pé diante do dia do Senhor e viver a vista santa. Ou seja, a gente pensa que é uma vara de condão. Seja santo, Robson Júnior, plim! Uma vez santo, santo para sempre. É diariamente buscando a presença do Senhor. Se a gente ficar esperando, não, irmãos, calma. Quando vier a chuva serôdia, a gente recebe. Só recebe quem pede. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Quem bate, as portas se abrem. Se nós que somos maus damos boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhes pedirem. Muitos ficam esperando só o tempo do refrigério e da chuva serôdia para ser habilitado para viver a vista de um Deus santo. Aí ela diz aí de vermelho, preste atenção. Isso é forte. Quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo? Estavam sem abrigo, porque haviam negligenciado a necessária preparação. Quando chegar esse tempo, já era. Sabe o que a profecia diz? Que vai ter uma classe de adventista do sétimo dia que vai dizer bem assim: sabíamos que os juízos de Deus viriam sobre a terra, mas não sabíamos que viriam tão depressa. Aquelas pessoas do mundo dos ímpios vão dizer: vocês sabiam? Por que não nos avisou? E vai saltar sobre eles com ódio e até os matarão. Estamos negligenciando a tão necessária preparação.
e, portanto, negligenciaram, ficaram sem abrigos, estavam desesperados e, portanto, não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Continuando, vi que ninguém, preste atenção, vi que ninguém, é ninguém mesmo, vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtesse a vitória sobre toda a tentação, irmãos. Quem está dizendo para você? É Robson Júnior? É Deus. Eu e você só vamos participar do refrigério se a gente obter em Cristo a vitória sobre toda a tentação, todo orgulho, todo egoísmo, todo amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Para receber o Espírito Santo de Deus, é necessário clamar a Ele forças para vencer todo o pecado. Cristo pecou? Não. Ele tinha que natureza? A minha natureza e a sua. Ele veio para provar a mim e a você que é possível viver nessa terra com comunhão com Deus e não pecar. E isso é importante porque se eu vivo no pecado, achando que só vou vencer o pecado quando Jesus voltar, Satanás vai enredar muitas almas para o lago de fogo. Precisamos entender que agora é o dia da preparação. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Senhor, me ajude a vencer o pecado. Senhor, eu não consigo vencer a masturbação, me ajude a vencer a masturbação. Senhor, eu não consigo vencer a prostituição, me ajude a vencer a prostituição. Senhor, eu não consigo vencer a mentira, me ajude a vencer a mentira. Senhor, eu não consigo vencer as más palavras, os palavrões, me ajude a ter a boca que apenas abre para teu louvor. Me ajude a ter uma mente pura, Senhor. Eu não consigo olhar para as coisas e não cobiçar. Me ajude a ter a mente de Jesus, o caráter. Escreve, Senhor, na minha testa, santidade ao Senhor. Queridos irmãos, lembrem todos, olha aqui o que é que diz: deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor, irmãos, e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar de pé em uma batalha no dia do Senhor, irmãos. Lembrem todos, é a advertência do Senhor, lembrem todos que Deus é santo e que unicamente seres santos poderão morar em sua presença. Você não vai para o céu de qualquer jeito. Eu não vou para o céu de qualquer jeito. Ou eu busco santidade no Senhor, ou eu fico. Ou eu me consagro ao Senhor, ou eu fico. Ou eu clamo por Jesus para vencer o meu mau caráter e ter o caráter dele, ou eu fico. Ou o meu caráter é jogado fora para que o caráter de Jesus entre em mim, ou eu fico. Queridos, não é brincadeira. Lembrem-se todos que Deus é santo e unicamente seres santos poderão morar em sua presença. A Bíblia diz em... Senhor, me lembre o texto. A Bíblia diz, eu esqueci agora o livro, mas diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Deus odeia o pecado. É verdade? A Bíblia diz que Deus odeia o pecado. E o pecador tem que odiar o pecado também. Porque quando o caráter de Jesus é imposto na nossa mente, a gente olha para aquele pecado e diz: vixe, eu tenho nojo disso aí. Se eu olho e ainda sinto vontade, eu preciso do caráter de Jesus que ainda não está em mim. Mas se eu olho para o pecado e digo, aquilo é terrível, aquilo me separa do meu Deus, aquilo me dá nojo, aquilo é abominável, o caráter de Jesus está sendo aperfeiçoado em mim e em você. Você consegue entender isso? A irmã Beliene consegue, é Beliene, né? A irmã conseguiu dizer aqui que ela sentiu isso esses dias. A gente precisa sentir isso. Só que o que é ensinado para nós? O pecado é gostoso. O pecado é gostoso. O pecado não é gostoso. Deus abomina o pecado. Pronto, não é por aí.
Não é por aí, consegue entender? Que a gente é ensinado dessa maneira, mas quando a gente vai para a Bíblia e por isso profecia, a gente enxerga totalmente diferente. Deus odeia o pecado. Como é que eu vou dizer que é gostoso algo que Deus odeia? E o que destrói? O que destrói casamento, destrói família, destrói filhos, destrói... Se eu disser que o pecado é gostoso, eu estou dizendo que a droga é bom. Eu estou dizendo que as drogas são boas. Droga destrói, irmãos, família. Destrói filhos. Eu tenho que abominar isso. Amém. Eu tenho que ter nojo disso. Amém. Você consegue entender que não é palavras de Robson Júnior, que é a palavra do Senhor que nos ensina isso? Mas quando a gente prega isso, sabe que eu fico triste? É que possivelmente, talvez eu não volte mais para pregar aqui. Porque às vezes tem pessoas que dizem, eu não gostei da pregação, ele foi muito duro, muito radical. Sabe, irmãos? Nós precisamos de mensagens que chacoalhem o nosso espírito. Precisamos de mensagem que chame o pecado pelo seu nome exato. Já leu esse texto no Espírito de Profecia? Que diz assim, Deus procura homens e mulheres que não tenham medo de chamar o pecado pelo seu nome exato. Igreja precisa, mesmo. A igreja está precisando. A irmã Beliene disse que se batizou em 87, a primeira vez que houve uma mensagem assim. Assim, na parte de que... Ensinando o correto. Que não é para vocês serem transformados, porque até eu me baseava no Filipenses. Exatamente, exatamente. Filipenses 6, eu tinha esse verso comigo. Exatamente. Deus ia completar o meu mal. Não, mas ele vai completar. Quando a gente se coloca nas mãos dele, clamando pelo caráter dele, ele completa. Mas antes do fechamento da porta da graça. Esse texto é verdadeiro. Só que a gente compreendia que era até a volta de Cristo. Mas é antes. Porque estamos no momento da chuva serôdia, irmãos. Estamos no momento do selamento do povo de Deus. Se eu não recebo hoje, irmãos, se eu não recebo antes do decreto dominical, sabia que Ellen White disse que muitos adventistas no decreto dominical já vai estar perdidos para sempre? Porque negligenciaram a tão necessária preparação. Continuando, irmãos, nós temos que vencer o pecado. Olha o que é que diz aí a Bíblia. Tito 1, versos 6 e 7. Diz assim: é necessário, portanto, que o presbítero seja o quê? Irrepreensível. Entendeu o que é ter o caráter de Jesus? Irrepreensível. Marido de uma só mulher, ele não pode ter duas. Marido de uma só mulher, ter filhos o quê? Cristãos. Que não sejam acusados de libertinagem e de submissão. Verso 7. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo, ou seja, qualquer pessoa que está no cargo da obra de Deus, seja irrepreensível. Amém. Fala, Deus. Não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, falsas doutrinas, não violento, nem dominado pela ganância. Olha esse outro texto aí, Tito 2, versos 7 e 8. Que teu modo de agir seja exemplar em algumas coisas. Em tudo. Seja exemplar em tudo. Na teologia, mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível. Para quê? Para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de você. Ei, glória a Deus. Não é verdade, Brígida? É forte ou não é? Se eu tenho uma linguagem sadia, meus inimigos vão olhar e vão dizer, eu não tenho o que falar dele, ele é um cristão. Fala, Deus. Mas estamos muito longe, irmãos, disso. Meditação Maranata. Olha o que é que diz aí. Hoje, devemos vigiar a fim de não pecarmos por palavras ou ato. Não, se é impossível viver sem pecar, então eu vou rasgar esse texto aqui. Porque aqui diz, hoje devemos vigiar a fim de não pecarmos por palavras ou ato. Diariamente eu tenho que vencer o pecado. Amém, meu Deus. Diariamente, Senhor, me ajude a não pecar contra Ti hoje. Escondi Tua palavra no meu coração para quê? Não pecar contra Ti, irmãos. Amém, glória a Deus. Mas se cairmos, porque ainda não conseguimos obter o caráter completo de Jesus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Amém. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Dai força, Senhor.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Você quer receber as promessas do Senhor na sua vida? Se converta dos seus maus caminhos, clame pelo Senhor, se saia dos seus maus caminhos, se volte para o Senhor que é rico em perdoar. Continuando, irmãos, precisamos buscar hoje a Deus e estar decididos. Precisamos buscar hoje a Deus e estar decididos a não ficar satisfeitos sem a sua presença. Eu não estou satisfeito sem a sua presença em minha vida, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Não adianta eu ter carro, família, casa, dinheiro. Se eu não tenho o Senhor, não vale de nada. Não podemos estar satisfeitos sem ter a presença do Senhor. Você precisa dela, da presença do Senhor, exclusivamente dEle. Você precisa unicamente e exclusivamente. É Ele que vai lhe trazer felicidade. Não é o seu marido, a sua mulher, o seu esposo, os seus filhos. É Deus que vai lhe dar felicidade plena. Até ontem no nosso PG, com a irmã Ana lá, eu estava dizendo que eu não sabia o que era ser feliz sem droga, álcool. E hoje eu descobri que eu sou plenamente feliz em Jesus. Porque é Ele que traz a minha felicidade e a sua, irmãos. E não podemos nos contentar e ficar satisfeitos sem a presença dEle em nossas vidas. Devemos vigiar e trabalhar e orar como se este fosse o último dia a nós concedido. Quão intensamente zelosa então seria a nossa vida, irmãos. Quão perto seguiríamos a Jesus em todas as nossas ações e palavras. Siga Jesus de perto, meu irmão. Sabe o que é seguir Jesus de perto? É andar na contramão desse mundo. E isso vai causar dor. Mas ele diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas ele diz algo para mim e para você de conforto: tomai o meu jugo, que é suave, que é leve, eu vou carregar com você. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas somos nós que escorremos dele. Queridos irmãos, o caso é sério. Grande conflito, a gente já está finalizando. O grande conflito, página 424, diz assim: suas vestes devem estar imaculadas. O caráter é liberto de quê, irmãos? O caráter do remanescente é liberto de quê, irmãos? Pecado. Irmãos, não sei o que estou dizendo, meu querido irmão. O caráter do cristão é liberto do pecado. Pelo poder de quem? No sangue. Pelo sangue da aspersão. Quando estamos em Jesus, nós temos o caráter liberto de todo o pecado pelos méritos de Jesus, irmãos. Nós somos pecador porque nascemos do pecado. Mas quando desenvolvemos o caráter de Cristo, o pecador não vive pecando. O pecador não vive no pecado. O pecador vive em comunhão com Jesus. E ele vai alcançar tamanha perfeição que quando a porta da graça se fechar, o justo vai continuar na prática da justiça, mesmo sem um intercessor no céu. Amém? Que maravilha, irmãos. É saber que eu e você, através da comunhão com Cristo, vamos desenvolver o caráter dele. E desenvolvendo esse caráter, nós vamos viver à vista de um Deus Santo. Amém. Com nojo do pecado. Eita glória. Continuando. Fala, Deus. Mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente, devem eles, o remanescente, ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juiz investigativo prossegue no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento do pecado entre o povo de Deus na terra. Amém, amém, amém. Na onde é que se vence o pecado? É quando Jesus voltar? É aqui agora, na terra. Deus chamou você e a mim para vencer essa batalha e para levar outras pessoas para Jesus. Queridos irmãos, vou lhe mostrar. Olha o que é que diz. Você acha que Cristo foi radical em dizer isso para a mulher adúltera? João 8:11. Disse a ela:
ninguém, disse ela, quando Jesus disse, cadê os teus acusadores? Aí disse ela, Jesus disse, ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. E Jesus disse a ela o quê? Nem eu te condeno. Pode ir e não peques mais. Ô, gente, mas não é dito que a gente não consegue vencer o pecado? Então por que Cristo disse para a mulher adúltera, vai e não peques mais? Aí eles usam o argumento dizendo assim, não, mas não peques mais no adultério. Não, pecado é pecado. Disse, vai e não peques mais. Ele não disse, vai e não adulteres mais. Ele disse pecado. Ele abrangiu todas as coisas. Vamos lá, para o homem cego, para o menino cego, que diz assim, João 5,14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhes disse, veja que já estás o quê? Curado. Não voltes a pecar, irmãos, para que não te suceda coisa pior. Jesus não foi radical quando ele disse, vai e não peques mais. Se ele disse, vai e não peques mais, ele sabe que nele você e eu podemos vencer todo o pecado, irmão. Amém. Continuando, Daniel 6,4, para a gente finalizar. Mas assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivo para acusar quem? Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiram encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal, nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Em outras palavras, ou pecado algum. Você consegue entender isso, irmãos? Cristo é radical. O cristão tem que ser... Vou fazer uma pergunta para a igreja. O cristão tem que ser radical, sim ou não? Radical vem de quê? Raiz. Radical vem de raiz. O cristão tem que ser radical, ele tem que ter raiz em Jesus. Jesus disse assim, ele usou uma hipérbole. Se a tua mão te faz pecar, corte. Jesus não está dizendo para você cortar literalmente, mas ele está dizendo, fuja do pecado. Enquanto há juízo investigativo e graça para você. Com isso, irmãos, eu quero voltar a finalizar o texto com a mensagem com o texto que começamos. Esforcem-se para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Vocês conseguiram compreender a mensagem que aqui foi passada?